Valeu, galera. Seu amigo Roberto Bin Laden aqui mais uma vez. Gente, vez por outra eu tô recebendo perguntas sobre eixos, como tirar eixo de ventilador, trocar, sobre isso aqui eu vou dar umas dicas para vocês aqui. Tem até um rapaz que me fez uma pergunta num comentário, que eu não sei qual é o nome do canal dele, porque já está muito longe as perguntas. E depois ele entrou em contato comigo pelo WhatsApp e fazendo a mesma pergunta. Na verdade o que acontece é o seguinte. Deixa eu terminar de tirar isso aqui, para ele ficar limpinho aqui. Às vezes esse eixo aqui ele tá bom, ele não precisa ser trocado, ele tá limpinho aqui, ó. Só que às vezes você pega um eixo desse aqui, que tá estragado aqui, ó. Não dá mais para colocar a bucha, aí você vai colocar um outro eixo. Você compra um eixo novo, e quando você retira esse rotor, gaiola de esquilo, que eu ainda vou dar uma explicação sobre ele nesse mesmo vídeo, então você não vai pulando não, né? Quando você tira isso aqui, você esquece de marcar aqui, ó, o tamanho certinho que ele era. Aí quando você vai colocar o outro, você fica em dúvida. Até onde deve isso aqui, isso que você não pode ficar batendo para lá e para cá. Você colocou uma vez, tá colocado. Melhor que seja numa prensa, se não tiver uma prensa dá para você tirar e colocar batendo mesmo, do mesmo jeito. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou retirar esse aqui e depois vou recolocá-lo. Só que antes de recolocá-lo, eu vou mostrar como é que você tira essa medida exata para saber o local onde para. Ó, eu tenho uns 10 vídeos no YouTube que mostram fazendo isso. No caso, esses vídeos, eles são em conceitos de ventiladores. E por acaso essas cenas passaram no meio e eu não parei para falar sobre elas. Então muitas vezes a pessoa não viu. No caso eu estou fazendo especificamente sobre essa medida aqui. Então vamos tirar esse eixo aqui e depois vamos recolocá-lo. Vamos nessa? Bora. Nós vamos retirar lá na outra bancada e depois a gente volta aqui, viu? Como vocês podem ver aqui na nossa bancada que tem um furo, que vocês podem fazer na de vocês também. E nós vamos utilizar esse furo para tirar esse eixo. Esse aqui é um furo exatamente de 8 mm. Ele é exatamente de 8 mm. Só que quando vocês forem tirar, vocês estão vendo que tem uma baixazinha aqui, ó. E vocês não batam diretamente com isso. Tenham sempre alguma coisa para apoiar. Isso aqui é uma porca de bicicleta. Vocês colocam aqui, ó. Pá, colocou. Aí depois você vem aqui, ó. Quando ele for baixar, ele tem que apoiar somente na lata. Ele não pode apoiar com esse alumínio aqui, ó. Eu já vi gente tirar assim, ó. Encosta aqui, aí bate. Quando você bate, essa chapa aqui, ela tá fazendo força para baixo e esse alumínio aqui tá sustentando aqui, ó. Qual o risco de você rachar esse alumínio? Isso aqui é a gaiola de esquilo. E ainda nesse vídeo eu vou falar sobre isso aqui. Então vamos colocar aqui a nossa... Pode ser assim, não tem problema nenhum não. Desde que o que esteja coisando aqui seja seja na chapa e não o alumínio, viu? Então vamos tirar esse aqui fora. Pronto, nós já tiramos fora. Eu bati aqui pelo lado do sem fim. E você evite bater por esse lado aqui, porque esse lado aqui tem uma rosca fina aqui, você pode estragar ela, viu? Vamos lá na mesa agora? Bora. Tornamos aqui a nossa mesa aqui. Deixa eu pegar meu bonel aqui para passar aqui. Está aqui o nosso eixo aqui. E a nossa gaiola de esquilo. Como vocês podem ver, apesar desse eixo aqui ser o mesmo que foi tirado daqui, ó, a gente não consegue ver muitas marcas aqui que a gente possa dizer que essa gaiola parava aqui, a gente sempre toma por base isso aqui, ó. Se ela parava aqui, ou onde o local exato onde ela parava, que não dá muito pra gente saber. Mesmo assim seria um novo, que a gente comprasse ia ser a mesma coisa. Então nós vamos tomar, geralmente se toma por base isso aqui, ó. Esse ferro aqui, ó. Esse ferro, a parte de ferro e não a parte de alumínio. A parte de ferro e não a parte de alumínio. Ela é sempre a mesma largura dessa parte aqui, ó. Entendeu? Essa parte de ferro aqui, ó, de ferro silício, ela é a mesma espessura disso aqui. Ela tanto aqui, ela parece um pouquinho mais grossa, mas ela é a mesma espessura aqui, ó. A mesma sem nenhuma, sem nada mais grosso, vamos dizer assim. Então quando nós vamos fazer a medição, nós pegamos aqui a nossa... o mancal traseiro aqui, ó. Que o mancal traseiro, você veja que ele vem aqui, ó. E ele bate aqui e esse ferro aqui ele fica mais ou menos colado nessa superfície aqui, ó. Aí o que é que nós fazemos? Primeiro, duas coisas. Ou nós
introduzimos ela aqui, ó, até ela bater lá e puxamos um pouquinho, ou a gente tira essa tampa aqui, ó. Na verdade não precisa muito tirar essa tampa, porque quando a gente empurra ela aqui, ó, ela bateu lá, ela bateu, a gente puxa só um pouquinho de volta. Então é aqui onde está o segredo aqui, ó. Para que esse ferro aqui, ó, para que esse ferro aqui, ó, que é ele que importa, porque ele quem está aqui, ó, ele fique exatamente faceando por aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó. Enfiamos aqui a nossa torre aqui, ó. Deixa eu ver aqui alguma coisinha aqui para gente fazer colocar uma régua, ó. Colocamos uma régua. A minha luz aqui está apagada, deixa eu acender aqui para vocês. Pronto, agora nós temos uma luz aqui acesa. Ó, nós colocamos, o eixo foi lá, ó, bateu. Aí a gente retorna ele só um pouquinho. Aí vamos vir aqui com uma marcação aqui. Aí nós vamos fazer o seguinte, como nós temos um desconto aqui do alumínio de fora, nós vamos bater para ele ficar encostado mesmo lá no final. Encostou lá no final. Aí nós chegamos aqui, ó. E colocamos essa fita. Está encostado lá no final. Ó, colocamos a fita. Observe que a fita, ela está exatamente em cima da faca. Ela está exatamente em cima da faca que está faceando aqui, ó. Aí nós descemos aqui, ó. Pá. Tiramos a nossa fitazinha aqui e completamos aqui a nossa marcação aqui, ó. Completamos a nossa marcação, pronto. Observe aqui que a fita aqui, ela tá passeando com essa parte aqui. Isso quer dizer que quando eu vier com o meu eixo e introduzi-lo aqui, e ele chegar aqui nesse ponto aqui, ó, batendo aqui, ó, ele vai até passar um pouquinho aqui, porque ele tem essa baixa aqui, nós vamos ter exatamente o ponto de a gente puxar um pouquinho para trás aqui, ó, e descolar. Deixa eu tirar até essa tampa aqui para vocês verem aqui, ó. Deixa eu apertar aqui para ele ficar dentro da campanazinha, para a gente não ter bolinha subindo para todo lado ali. A bolinha que saiu junto não tem problema não. Isso aqui depois eu monto ela novamente. Deixa eu colocar ela aqui somente para vocês verem aqui, ó. Pronto. Quando nós tiramos essa medida aqui, ó, encostando lá no fundo, ó, tá encostando bem no fundo lá. Ó, vai ser, e vocês podem ver aqui, ó, que a nossa fita aqui, ó, a nossa fita, ela tá faceando com essa parte aqui. A fita tá aqui, ó. Ela tá faceando com isso aqui, ó. Ó, vai ser a conta certinha de nós afastarmos ela um pouco para entrar aqui dentro aqui, ó. Aqui tem 3 milímetros aproximadamente. Na hora que nós colocarmos essa parte aí, ó, ela vai puxar aqui um pouquinho aqui, ó. Ó, ela vai puxar um pouquinho, que vai ficar mais ou menos no centro da engrenagem. E vai ter essa parte aqui saindo fora aqui, ó, que vai ser exatamente o desconto desse aqui, ó. Vocês podem olhar se alguns é maior ou menor, mas todos têm esse anel de alumínio e todos têm essa baixa aqui. Então, quando eu for colocar, eu vou colocar ele para essa parte essa marcação que eu coloquei aqui, ó, ela vir e entrar até encostar aqui, ó. Quando ela encostar aqui, aí eu tenho certeza que quando eu colocar ela vai ficar aqui, vai ficar exatamente nesse ponto aqui. E como esse aqui, ó, na hora que eu colocar aqui, ó, ele vai facear nesse ponto aqui, isso aqui vai ficar exatamente no centro dele, ó. Entendeu? Então nós vamos recolocar novamente o coisa. Só que antes de nós recolocarmos, é uma coisa importante. Eu falei para vocês não darem batida com isso aqui, não usar isso aqui como suporte na hora de bater, porque isso aqui é a gaiola de esquilo que nós chamamos. Roberto, eu posso colocar um maior do que esse aqui, porque muitas vezes você tira esse aqui e coloca um maior, ou um menor, sei lá o que for. Não é correto que você coloque. Geralmente se tira uma medida por aqui para ver o tamanho do ferro aqui, ele tem que ser do mesmo tamanho. Ó, porque isso aqui, esse ferro aqui depois ele gera um campo magnético, ele é de ferro silício. Ele vai gerar um campo magnético aqui, que será induzido por isso aqui, ó. Isso aqui vai gerar um campo magnético e vai induzir esse aqui a também gerar um campo magnético. Quando ele gera um campo magnético, ó, veja que isso aqui tem esse alumínio, aqui tem outro alumínio e tem um segmento de alumínio aqui ligando para aqui e para cá, formando o que? Como eu já expliquei, várias aspiras aqui, ó.
Várias aspiras não, várias voltas. Então essa aqui é uma volta, essa aqui é outra volta e essa aqui é outra volta. Conforme essa aqui ele se transforma num ímã aqui e aquele ímã vai desaparecendo 60 vezes por segundo, essas voltas aqui elas criam tensões aqui em volta desse pequeno núcleo aqui, e esse núcleo aqui ele se transforma em um ímã. É isso que faz o aparelho girar. Se por acaso eu quebrar esse alumínio aqui ou rachar ele aqui de alguma forma, essas pequenas aspiras aqui elas não vão gerar esse campo magnético aqui dentro, que não vão fazer isso aqui se transformar num campo magnético mais poderoso do que o que ele se transformou, induzido pelo estator, e ele não vai rodar. Simplesmente quando você ligar, ele vai ficar como se fosse um motor trifásico faltando uma fase, como se ele tivesse faltando um capacitor, alguma coisa. Sempre que no caso do capacitor, você gira ele com a mão e ele vai girar. E se ele perder essas bobinazinhas aqui, não adianta, você vai girar com a mão, ele vai ficar parado do mesmo jeito. Ele vai ficar querendo, como se vai para um lado, vai para outro, você vai girar com a mão, ele vai parar e vai continuar do mesmo jeito. Então, por isso que é importante a gente ter um pouco de cuidado quando vai trocar isso aqui. Mas vamos colocá-lo de volta lá? Digamos, bora. Rapaz, eu gosto de gente destinado assim mesmo. Isso aqui não interessa se nós tiramos desse lado aqui ou se foi desse. De qualquer lado que a gente botar, tá bom, né? Então aqui nós já tiramos a medida, tiramos a medida. Nós vamos parar com ele exatamente aqui. Como tem essa diferençazinha aqui do alumínio, vai ser a conta certinha. Depois a gente puxá-lo tanto assim, ó. Tanto assim que vai ser o tanto do alumínio que vai estar aqui, ó. Nesse pontinho aqui, vai ser essa mesma quantidade de alumínio aqui que vai estar faltando para vir para cá. Então vamos nessa. Então chegando aqui nós vamos colocar aqui a nossa porca ou qualquer coisa que caiba aqui dentro aqui para que essa parte aqui não fique pegando peso aqui. Ele vai pegar o peso somente aqui no meio aqui. Vamos colocar o nosso eixo. Geralmente o eixo já passa um pouquinho na parte tanto na parte da rosca quanto na parte da rosca sem fim aqui eles passam. Nós vamos bater na parte da rosca sem fim, viu? Isso em qualquer aparelho que você for trocar. Pronto, colocamos aqui. Colocamos. Aí nós vamos aqui somente bater. Se você tiver uma prensa, melhor na prensa. Eu aqui coloco batendo. Se você não tem ideia de que você vai bater sem empenar esse eixo aqui, você coloca aqui um prego assim grande. Aqui nessa madeira aqui você dá umas 4 marteladas nele. Se em 4 marteladas você não envergar o prego, então você vem aqui e bateu aqui, ó. Se você não conseguir meter um prego numa madeira com várias marteladas sem empenar aquele prego, então você não vai bater aqui porque você vai empenar isso aqui também, viu? Então vamos lá. Começando geralmente com o martelo deitado assim, ó. É melhor principalmente porque eu posso bater aqui, mas eu vou falar para você bater assim, ó. Se ele não tá no buraco aqui, a gente vai olhar aqui direitinho aqui, porque de repente ele pode não ter batido aqui no nosso... Isso aqui é melhor até do que você colocar numa amostra e abrir. Pronto, batemos até que a marcação chegou lá. Aqui você pode deixar aqui que não vai ter problema nenhum. Porém, no caso, se você quiser, você pode pegar uma punção aqui, ó, e dar uma batidazinha bem no pezinho aqui, ó. Outra nesse outro pé aqui. Outra nesse outro lado aqui. Fazer 3. Depois você retorna aqui, ó. E faz a mesma coisa do outro lado. Coloca aqui no pezinho aqui, ó. Aí chega com a punção aqui, dá uma pancadazinha aqui. Dá outra aqui. Outra aqui para apertar essa parte no outro para ele não girar. Mas do jeito que está aqui ele não vai girar, não tem problema nenhum. Ou no caso, como vocês veem, às vezes eu coloco um pouco de cola, de super cola para ele ficar um pouco mais apertado, descolar, não descolar, aquela coisa toda. Mas vamos lá para a mesa. Cara, aqui é o seguinte, ó. Algumas pessoas me perguntam quantas arruelas colocar no nosso eixo. Então vocês viram quantas arruelas nós tiramos, né? Isso aqui a gente já pode tirar, que isso aqui já não vai nos servir para coisa nenhuma. Ó, lembrando que a medida que você vai tirar é a medida para a caixa de oscilação. Não é a medida lá para frente da coisa não. Pronto, nós estamos aqui com a nossa caixa de oscilação aqui, ó. Voltamos um pouquinho, ó. Ficou exatamente... Aqui ficou exatamente faceando com o alumínio, não com esse ferro aqui, ó. Porque quando nós colocarmos essa parte aqui ela também não vai ficar faceando com alumínio, porque tem essa partezinha aqui, ó. E ficou aquela partezinha lá sobrando, aí ele podia até andar um pouquinho mais para trás, ó. Ele podia até ficar somente isso aqui, ó. Caso você quisesse uma sobra para mais hélices do outro lado, você podia bater um pouquinho mais e ficar sobrando somente essa quantidade de rosca aqui que ia coisar. Mas o certo é ficar mais ou menos por aqui assim, ó.
Então aqui é o seguinte, quantas arruelas nós colocamos aqui? Essa aqui no caso a gente não tem muita coisa não. Mas nós temos o original que nós tiramos. O que foi que nós tiramos originalmente? Nós tiramos isso aqui com esta arruelazinha de fibra aqui na ponta. São duas arruelazinhas, ó. Uma de fibra e uma de borracha. A de borracha para evitar aqueles barulhos de muitas vezes dá uma batidazinha e ficar aquela batidazinha de noite, cocó, batendo. Então nós temos uma de fibra fininha e uma de borracha aqui, ó. Que no caso, ambas vão vir aqui, ó. Esse aqui encostou, já encostou. Aí nós vamos vir com as outras duas aqui, ó. Vocês estão vendo as duas, é uma de borracha. Para evitar barulhos, porque às vezes ele fica batendo no colar e essa borracha aqui ela vai servir exatamente para tirar aqueles barulhozinhos que possam acontecer, que é meio incomodativo na hora que a gente está coisando. Estava coisando até fora da câmera, minha marcação estava aqui. Pronto, então nós vamos colocar aqui, ó. Colocamos, aí onde ele ficou aqui, ó. Viu aqui? Então aqui ele está no lugar certinho dele aqui. Se nós não tivermos essa parte aqui, aí sim nós vamos pegar alguma coisa, colocar aqui, isso aqui cabe até uma bucha velha usada, aqui nesse lugar aqui, ó. Se coloca aqui, vai enfiando aqui, ó. Pá, aí vai olhando aqui, chegou a facear com essa parte aqui, a parte de alumínio, pronto, a gente já sabe que está no ponto. Ou então olha para cá mesmo. Eu tive que dar uma paradazinha aqui porque o meu celular desligou porque estava muito quente. Estávamos com isso aqui. Como eu falei, esse tamanho daqui para cá, que muitas pessoas perguntam quantas argolas coloca, quantas arruelas, desculpe, essas arruelas aqui, elas devem ser suficientes para bater aqui, ó. No entanto, como já vem de fábrica, esse aqui a gente coloca esse aqui e depois experimenta. Mas se a gente não tiver esse aqui, ó, eu sempre faço o seguinte, quando eu desmonto um ventilador para jogar fora, porque ele está sucateado mesmo, não serve mais nada dele, geralmente eu tiro essas partes daqui. Eu tiro e eu sempre tenho alguns lugares onde eu guardo. Por exemplo, esses potezinhos aqui, ó. Eu tenho vários potes desse aqui cheio de bugiganga. Esse aqui são coisas que eu guardo aqui, ó. Esses aqui são mais ligados à eletrônica. São peças mais ligadas à eletrônica. No entanto, eu tenho coisinhas desse aqui, ó. Essas aqui são pecinhas eletrônicas aqui, ó. Eu sei que aqui eu só vou ter eletrônica aqui dentro. Eu não faço nada de eletrônica porque não dá visualização no meu canal. Meu canal ele é mais somente de ventiladores. Mas eu tenho outros desse aqui que tem buchas usadas, mas que estão boas. Muitas vezes um ventilador ar, ele queima com muito pouco dia de uso. Aí o dono vai, refuga ele, não quer mais. Ou então troca o motor. E aquele motor ali ele tá totalmente inteiro. Então eu tiro as buchas dele, guardo ali bonitinho no canto ali. Depois eu coloco num outro ventilador para economizar para o coisa. Então você sempre guarde essas partes aqui, porque se você pega um ventilador que não tem isso aqui, então você tem ali um cantinho que você já sabe onde é que está e você vai lá e pega e coloca arruelas, você tem tudo aquilo ali guardado, né? Pronto, então isso aqui, se eu estou colocando aqui o original, eu sei que eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui o original. E o original vai me deixar aqui nessa situação aqui, ó. Pronto, tá vendo aqui, ó? Vai ser somente a distânciazinha de dar uma puxadazinha pra cá, ó. E ele já vai ficar com o alumínio aqui, ó. Tá vendo aqui? Quando eu colocar esse aqui, aí eu já sei que ele tá exatamente no centro, ó. Passando exatamente aquela partinha de alumínio. Essa partinha de alumínio, ó, pode ver que ela tá saltando somente ela pra fora. Essa parte de alumínio aqui, ela não se transforma em imã. Ela é somente a parte elétrica que vai fazer o coisa. Como eu falei no vídeo anterior, se você ligar o extrator, parar ele com a mão, e você colocar o multímetro aqui, na escala de 2 volts aproximadamente, daqui para ir a outra ponta, você conseguir encostar aqui com o motor parado, mais ligado, você vai ver que tem uma tensão que foi gerada aqui nessa coisa aqui, ó. Do outro lado é do mesmo jeito. Você colocou aqui, deixa eu tirar esse fiozinho aqui, como eu falei, essa bobina aqui está queimada. Você vai colocar essa aqui. Vai pegar as bobinas assim, ó. Sempre uma bobina de borracha, uma arruela de borracha, coloca primeiro. Essa arruela de borracha é para evitar aquele barulho que o ventilador faz. Muitas vezes quando ele está oscilando, aí ele vem um pouquinho para frente, vem um pouquinho para trás. Quando ele não tem, quando todas as arruelas dele são arruela seca, arruela de ferro, aquela coisa toda, então ele faz um barulhozinho. Essa arruela de borracha é exatamente para tirar aquele barulho. Aí nós vemos aqui com o outro aqui,
Nós estamos vendo que a oscilação está para esse lado, então essa parte aqui também vai ficar. Nós vamos colocar aqui. E é importante a gente ver essa folga depois que a gente coloca os parafusos, porque às vezes antes de colocar os parafusos, você vê que a folga é grande. Mas quando você coloca os parafusos, aí a folga fica boa. Pode ocorrer de você colocar muitas arruelas e a folga não ficar muito boa. E depois que você aperta o parafuso, ele fica apertado. Por exemplo, aqui eu coloquei aqui o original, né? Os originais que estavam. Aqui me parece que ficou apertado aqui, ó. No entanto, tem que saber que na hora que ele começar a funcionar, você der uma pancadazinha aqui, uma pancadazinha nessa parte aqui, essas partes aqui, ó, que eu coloquei com a mão, elas vão apertar um pouquinho mais para dentro, talvez venha para fora. Se não vier, eu vou tirar os parafusos fora, vou tirar essa parte dianteira aqui e vou tirar uma arruela. E se ele ficar folgado, eu vou botar uma arruela a mais, depois que estiver fechado. Quer dizer, ele não pode ficar justo, mas também ele não pode ficar muito folgado. Depois de apertado, ele não pode ficar com aquela folga muito grande. É 1 milímetro no máximo, indo e voltando. 1 milímetro para lá, 1 milímetro para cá. Que é somente uma folgazinha para ele ter liberdade para girar. Se por acaso ele não está com essa liberdade toda, vou fazer o seguinte. Eu vou tirar... Vocês podem ver que isso aqui não está colado ainda. Ele não colou aqui, ó. Significa que não adianta eu andar reparando só essa outra parte, porque ele aqui não colou ainda. Lá embaixo ali também não está colado. Então eu posso dar um jeito aqui de dar umas pancadazinhas neles aqui para eles colarem um pouco mais. Como eu falei, tem uma borracha ali por baixo ali. Vamos ver agora. Pronto, aqui eu já fiquei com uma pequena folga aqui, ó. Com uma pequena folga, mas não me parece uma folga muito grande. Como eu não vou ligar ele porque ele está queimado aqui, mas aqui serve que está servindo aqui de aprendizado para vocês aqui, ó. Aí eu vou fazer o seguinte, se por acaso ele estiver muito apertado aqui, e eu não quiser abrir mão dessa minha arruelazinha de borracha aqui, para eu não correr o risco de ficar com barulho, eu vou fazer o seguinte, eu tiro isso aqui fora aqui, ó, aqui. Quer sair tudo, então sai logo tudo. Eu tiro de um lado e de outro. Aí eu chego e faço assim, ó. Pega isso aqui, ó. Tirei aquele 1 milímetro que eu preciso pra usar. Como você vê, ele não bate diretamente aqui, ó. Aí eu chego e coloco ele aqui de volta aqui, ó. Pronto, agora ele já bateu. Se já bateu, então vamos à nossa arruela de borracha. Depois a nossa arruela de ferro ou de fibra. Eu costumo colocar de ferro. Mas aqui não faz muita diferença porque é o que veio de fábrica. Aqui coloquei aqui, ó. Pronto, já estou com a minha pequena folga aqui, ó. Pronto, aqui agora é só colocar os parafusos. Você colocando 2 parafusos cruzando aqui já dá pra fazer já dá pra fazer o teste, né? Aqui uma folga mínima aqui, ó, depois que eu apertei, ó. Então vocês viram aqui que as nossas esferas aqui saíram, ó. Tá uma esfera aqui. A outra ainda ficou aqui. Vamos tirar esse troço aqui fora aqui, que é pra gente colocar a esfera. Eu falei num vídeo desse anteriormente, mas foi num vídeo onde eu estava fazendo muita coisa nele, sobre essa esfera aqui, ó. Quando essa esfera aqui está pulando demais, primeiro você vai olhar aqui dentro dessa campana, se por acaso ela não está estragada aqui por dentro aqui, ó. Às vezes de tanto pular, de tanto essa arruela pular, ela se estraga aqui, aí o bicho fica pulando, fica aquele estralo, traco, 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 traco. Mas se ela estiver boa, aí você dá com o alicate aqui, você puxa ela um pouquinho mais, para ela ficar um pouquinho mais agressiva, mais empurrando as arruelas, as bilas para fora. Aí depois você só coloca aqui, ó, segura aqui com as duas mãos aqui a bila aqui, vem com essa aqui, ó. Pá, aí encosta aqui, ó. Pronto. As esferazinhas já ficaram lá dentro. Deixa eu ver aqui onde é que elas estão.
Pronto, tá uma aqui, ó. Se levantar mais ela pula. E a outra tá aqui do outro lado. Tem essa espécie de quebra-mola aqui que elas pulam por cima quando faz muita pressão. Aí nós colocamos ela aqui no local aqui, ó. Pá, vamos colocar aqui a tampa direitinho aqui. A tampa tem 2 parafusos, é claro. Vocês não viram eu passar o capacitor aqui e nem o cabo pelo fato de, como eu falei, essa bobina aqui ela tá queimada, viu? Então, ó, isso aqui, ó, serve tanto para esse mancal aqui, quanto para todos os outros mancais. Sim, galera, meu vídeo foi interrompido já um bocado de tempo aqui, porque eu tenho parado para resolver aqui uns BO aqui, uns clientes que aparecem por aqui. Quando você assistir o vídeo colocando o motor do liquidificador, vocês viram que eu fiz esse mesmo procedimento aqui no mancal de lata de um ventilador Malware. Então isso aqui serve, esse procedimento aqui serve para todos os ventiladores. Então é isso aí, gente. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, nosso vídeo, deixa o likezinho, se inscreva no nosso canal. Se você quiser fazer alguma pergunta pessoalmente, o meu WhatsApp, no meu número de telefone está no primeiro comentário fixado desse vídeo, que é exatamente a chave Pix que você também pode usar para você nos ajudar financeiramente a deixar o nosso canal um pouco melhor. Então é isso aí. Se você gostou, deixa seu likezinho, se inscreva no nosso canal para a gente chegar a 70 mil a caminho de 100 e tchau!